política, trazendo um debate muito importante aqui para nossa região. A Lorene já está aqui nos nossos estúdios. Oi, Lorene, bom dia, seja bem-vinda, tudo bem? Bom dia, Nina, bom dia a todos os ouvintes da Metropolitana, tudo bem, graças a Deus. E hoje você vem trazer um assunto super importante, né? As contas da prefeitura, né, Lorene? Ainda falamos disso e queria esclarecer um pouco para o pessoal como é que funciona esse processo polêmico aí, que tem bastante gente ouvindo falar. E o prefeito, que esteve aqui na rádio, inclusive, explicando também como é que o poder público faz empréstimo, né? Isso. A gente, como pessoa física, tem condição de fazer empréstimo a um banco, existem regras, condições, né? E o poder público pode fazer também. Entendi. E aí isso tem implicações, é claro, tem o jeito certo de fazer, igualzinho com a nossa vida pessoal, Nina. Às vezes a gente entra numa dívida que não foi muito legal. Exato. Em condições que foram ruins, que prejudicam a gente. E às vezes a gente empresta um dinheiro e ele não serviu para outra coisa. Né? Não trouxe um resultado positivo para a nossa vida, emprestou por emprestar e vira uma bola de neve, a dívida vai crescendo. Então existe empréstimo bom e existe empréstimo ruim. Entendi. E quando a gente pensa assim numa cidade, a proporção disso e como que isso afeta as pessoas, né, é muito grande, é uma responsabilidade muito séria, né? Exatamente. Imagina que o mesmo impacto que isso gera nas nossas contas, se você foi lá e fez um empréstimo que o juros está muito alto, que depois na hora de você pagar as parcelas, você não está aguentando pagar as parcelas, que você emprestou o dinheiro e ele deveria resolver algum problema. Por exemplo, tá com problema no encanamento da casa, vai custar um valor que eu não tenho condições agora, mas você emprestou, foi lá e resolveu o problema do encanamento, aí você até fala, fiz uma dívida aqui, vou me apertar, mas eu resolvi o problema de casa, que era grave, sério, o cheiro do esgoto, o encanamento, estava ruim, tá resolvido o problema. Agora, pior ainda se você vai lá, fez o empréstimo, ficou endividado e o problema que você ia resolver, você não resolveu porque você contratou um pedreiro ruim, um encanador ruim e ele não resolveu o problema, ele foi lá, mexeu, estragou a sua casa. Mas o dinheiro foi gasto. É isso, né? E aí falando sobre o empréstimo, que empréstimo é esse? Qual é o valor desse empréstimo? Quem fez o empréstimo? Foi usado para que esse empréstimo? Muito bom, muito boas perguntas. Olha, gente, bem simples, né? Para todo mundo lembrar. A cidade de Taubaté veio pleiteando há muito tempo um empréstimo junto com o CAF. O que é CAF? Cooperação Andina de Fomento. É um banco, né? Como um banco aqui para a gente entender. E aí, essa organização empresta grandes volumes de dinheiros, né? A gente está falando de muito dinheiro, de milhões em dólares, inclusive, porque é uma instituição internacional, uma organização que não fica no Brasil, né? E ele empresta dinheiro, inclusive, em dólar, né? Numa moeda estrangeira, americana. E faz esses empréstimos para que cidades, prefeituras, governos, inclusive o governo federal pode emprestar, o governo estadual pode emprestar, para fazer grandes investimentos. Então, o objetivo de você pegar grandes volumes de dinheiro é fazer grandes investimentos, é produzir uma transformação muito boa, é construir uma coisa muito gigantesca, muito grandiosa, algo que vai trazer um grande impacto também, né? E esse deveria ser o objetivo. Só que Taubaté pleiteando, tentando esse dinheiro, e não é fácil, teve que trabalhar muito para conseguir, sabe? Convencer um monte de gente, mostrar um monte de documentação, trabalhou. Era, então, o ex-prefeito Ortiz Júnior, que estava nesse momento na prefeitura de Taubaté, que fez tudo o que podia, fez o que aconteceu para conseguir o empréstimo. Aí, conseguiu esse empréstimo e ele, inclusive, recebeu o dinheiro deste empréstimo, né? Acontece que, como na comparação do empréstimo da nossa casa, se a gente olhar para a cidade, né, Nina? Que grande investimento que foi feito, que coisa transformadora que teria melhorado muito a vida das pessoas, transformado a cidade, feito, por exemplo, um anel viário para resolver o trânsito de Taubaté. Quero aproveitar e mandar um abraço para os Ubers. Inclusive um em específico, tá?
O Júlio, eu acabei de vir com ele, mandou um beijão pra você. Obrigada, Manda Júlio. um beijo pra Nina, né, que escutam vocês. Eu entrei no carro, tava lá ligada no seu programa, na Rádio Metropolitana. E os Ubers, por exemplo, são pessoas aqui em Taubaté que conhecem muito das nossas dificuldades de trânsito, né? É o trabalho deles, trabalho digno, honrado, é o ganha-pão deles e tal. E eles usam muito o trânsito da cidade, sabem das dificuldades que a gente enfrenta. Eles mesmo, né, eu perguntava, e eu faço questão de sempre perguntar, eu uso a cidade, eu ando, vou de um lado para o outro, uso o transporte público de vez em nunca, porque não tenho mais necessidade, eu tenho meu carro, meu transporte, eu uso Uber, mas de vez em nunca mesmo, uma vez no ano, eu vou lá e faço questão de pegar um ônibus. Transporte público. Transporte coletivo, para também entender como é que tá, o que tá acontecendo, como é que estão as linhas. A notícia triste é de que desde que eu pegava ônibus, quando eu morava no Secap e ia estudar no Ezequiel, eu pegava ônibus 6 horas da manhã para ir para a escola e voltava depois meio-dia, a notícia triste é que tá igual, né? Passou ano, entrou prefeito, saiu prefeito e o ônibus continua um problema para o povo que precisa do ônibus, né? Que leva aí mais de 1 hora numa cidade como Taubaté para chegar de um lugar ao outro e que fica 2 horas no ponto esperando o ônibus passar, né? Então, além dessa tristeza toda aqui, de trânsito, de ônibus, de situação que hoje o tráfego de Taubaté já é de uma cidade grande, a quantidade de filas que a gente vê em horário de pico, quem andar um pouquinho ali, né, vê que o problema não foi resolvido. A gente teve uma obra ali, né, que é mais volumosa, mais impactante, que foi aquele viaduto, todo mundo conhece ali, o viaduto da Chevrolet, né, da Assis Chateaubriand, aquele viaduto que vai para o Barreiro, liga a Independência até o Barreiro, e deveria existir também uma obra, né, um binário no Barreiro, uma duplicação do Barreiro, porque tem havido uma expansão da cidade para lá, muitas casas, muitos loteamentos, muita gente passando a movimentar, usar aquela região. Infelizmente, gente, pode perguntar para quem for. Você aí ouvindo o programa da Nina, você aí ouvindo agora a gente aqui na Metropolitana, se você for lá às 6 horas da tarde, conta pra gente. Melhorou alguma coisa? Me parece que não, é o que eu escuto de todo mundo, eu pessoalmente, que uso a cidade, que vivo a cidade, que sinto na pele os problemas, que ando aqui, vivo aqui, não vejo que melhorou. Pelo contrário, as filas continuam gigantescas lá, né? Então, o que aconteceu? A gente fez esse empréstimo que não serviu para muita coisa. O ex-prefeito Ortiz Júnior asfaltou muitos bairros, né? Passou asfalto na frente da casa de muita gente. Infelizmente, um asfalto que a gente brinca, né? Tinta de asfalto. Uma camadinha de asfalto fininha, que inclusive eu era vereadora e eu fiscalizava, eu apontava isso, porque era o meu papel, né, naquela época. Não cumpria as especificações técnicas de se fazer asfalto. Você tem que fazer lá uma raspagem, sabe? Deixa o negócio mais fundo. Ele precisa ter 2 dedos, assim, 2 centímetros de camada de asfalto, que é para que aconteça a primeira chuva e já não faça buraco no asfalto, né? E, infelizmente, não foi o que aconteceu. Hoje, todo mundo aí que teve um asfalto que passou na porta da sua casa, a pessoa ficou feliz, ficou animada. Ai, o asfalto limpinho, novinho aqui na porta de casa, acabou os buracos. E, infelizmente, se a gente perguntar para essas pessoas de novo, Nina, já tem buracaiada pelas ruas da cidade mais uma vez. O que aconteceu? Taubaté começou agora a ter que pagar o dinheiro desse empréstimo. Um dia a conta vem, né? O ex-prefeito Ortiz Júnior fez o empréstimo. Inclusive, ele faltou com atenção, né? Tem até noticiário, saiu recentemente na televisão, semana passada ou retrasada, uma notícia dele dando explicações, né? Inclusive, porque, olha, infelizmente, na hora que nós fizemos o empréstimo, a gente não se atentou lá com a tal do limite, né? De uma âncora para a moeda do dólar. Eu contei para vocês que esse foi um empréstimo feito em dólar, né? De uma instituição americana, internacional e tal. E aí, que o dólar, o que aconteceu com ele? Foi lá em cima. Foi lá em cima. Vocês que estavam aí falando de você viajar, vi que medo quando você viajou, contando essa história aí. Puxa, gente que vai viajar, quem tem condições, ou quem não, tá vendo aí os produtos, o encarecimento do preço das coisas, aquelas coisas que são importadas, que vêm, né, de fora, porque a moeda é isso, ela tá oscilando, ela pode encarecer e chega a quase R$5. Então imagina a gente pagando
mais que o dobro daquilo que era previsto pagar. Por um dinheiro que foi emprestado em grande volume, a gente está falando de 60 milhões de dólares, né? Que deveriam levar a cidade a outro patamar. Uma coisa é você emprestar o dinheiro e ele ter servido para um grande objetivo, resolver o problema do povo, melhorou a questão do trânsito da cidade, não tem mais trânsito, fez um anel viário, um trânsito bonito, colocou semáforos inteligentes para ninguém passar horas parado num semáforo quando não precisa, deixou tudo muito bonito, fez ciclofaixas para os nossos ciclistas largas, boas, para todo mundo andar legal, melhorou as calçadas. Puxa, não foi isso que aconteceu. Infelizmente. Então, a gente tem aí um legado, né? E aqui eu preciso ressaltar, né? A gente teve o Dia dos Pais ontem, aproveito para mandar um abraço para todos os pais aí, carinhosos, que cumprem o seu papel. E tem vó que é pai, né, Nina? Isso. Tem mãe que é pai, tem tia que é pai, porque faz o papel de pai. Os pais que também, né? Os homens pais que fazem o seu papel muito bonito, entregando seu amor aí, cuidando dos seus filhos, né? Com muito carinho, lembrar essa figura tão importante. Eu não poderia deixar de dizer do pai do ex-prefeito Ortiz Júnior, né? O senhor José Bernardo Ortiz, que é alguém que foi um pai para Taubaté também, né? Que tem o respeito da nossa população, porque fez coisas importantes, deixou um legado de infraestrutura. Há 40 anos atrás, quando ele esteve na prefeitura de Taubaté pela primeira vez, depois teve várias vezes, retornou e tal, e ele contribuiu, deixando legados para a cidade. Infelizmente, falando do filho, né, foi diferente, né? E, infelizmente, a herança que o filho deixou, né, que o Ortiz Júnior deixou para Taubaté hoje, foi de problemas, como é o caso desse empréstimo mal pensado, mal feito, sem a seriedade que a gente tem que ter quando a gente está cuidando de coisa pública, do dinheiro que não é nosso, o dinheiro que é do povo, né? E você se propõe a estar naquele lugar, você tem que tratar aquilo com aquela seriedade, tem que acordar muito cedo, dormir muito tarde, entender que o papel de prefeito é trabalhar 24 horas por dia, 7 dias da semana, 365 dias no ano, né? Se a gente olhar para nossa vizinha Pindamonhangaba, se a gente olhar para nossa vizinha São José dos Campos,